Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Vamos começar com a vacinação na cidade. Ribeirão Preto já vacinou 970.780 doses da vacina contra a Covid-19. Os dados foram atualizados na manhã dessa quarta-feira, dia 6. Desde janeiro de 2021, quando Ribeirão Preto iniciou a campanha de vacinação, já foram aplicadas 540.568 da primeira dose, 401.111 da segunda e 18.862 de doses únicas e 10.240 de terceira dose. A porcentagem da população imunizada com as duas doses ou dose única é de 59%. Revide. Vamos começar as nossas notícias da semana com a história de um sortudo. Um morador de Ribeirão Preto faturou o prêmio de 8,4 milhões sorteado no concurso 5661 da Quina. Os números sorteados foram 10, 13, 30, 57 e 66. A aposta foi feita em uma lotérica na Avenida Vladimir Meirelles Ferreira, no Jardim Botânico, na zona sul da cidade. Que tal, Murilo, ganhar uma boa bolada dessa? Já pensou, hein? Numa fase dessas, depois de uma pandemia, todo mundo cheio de conta, dívida, de repente aparecer 8 milhões? Ah, com certeza resolve os problemas de qualquer um. E uma notícia que deu muita conversa nas redes sociais foi o roubo de água do DAERP. A fiscalização do DAERP encontrou uma ligação clandestina em um hotel na zona sul de Ribeirão Preto. Os fiscais flagraram um desvio na ligação de entrada do prédio para que a água não passasse pelo hidrômetro. O hotel foi multado em R$ 5.700. Só foi possível descobrir o desvio depois do acompanhamento no consumo do hotel, que há um ano tinha uma média de consumo de 1.000 metros cúbicos, 1 milhão de litros por mês. Porém, o consumo caiu sistematicamente. No último mês, o consumo registrado foi de 24 metros cúbicos ou 24 mil litros de água, semelhante ao que consome uma família com 3 pessoas. Murilo, um número grande de pessoas reclamaram que não falamos na matéria o nome do hotel. Acho que caberia uma explicação do porquê, em alguns casos, o veículo de imprensa, o veículo de comunicação, não divulga o nome de alguém que comete um ilícito. Isso tem algumas razões. Essa notícia saiu em todos os veículos da cidade e nenhum deles revelou qual é o nome do hotel. Primeiro, porque existe uma relação de consumo entre o DAERP e esse hotel, esse cliente, que não permite que sejam divulgados. Porque assim como tem gente que cometeu um gato, tem gente que deve, por exemplo, muito mais do que isso, milhões de reais, que não paga as contas da água. Isso também não pode ser divulgado porque é uma relação particular. E também, do ponto de vista criminal, há que ser dado ao hotel o direito de defesa. Por exemplo, algumas situações que podem acontecer. Pode ser que a direção do hotel não tivesse conhecimento desse gato e que tivesse sido feito por alguém, né? Então o hotel não teria que pagar o ônus de ter o seu nome colocado publicamente se houve algum problema. Então assim, é preciso antes, né, dar o direito de defesa para depois você saindo expondo a pessoa. Se você expor logo no início, né, você pode cometer uma grande injustiça. Revide. É sempre triste noticiar algum empreendimento que fecha. Neste caso, são duas notícias que se conflitam, uma boa e uma má notícia. Os prédios onde funcionavam as antigas casas de shows Porcada 77 e RP Hall, no Jardim Mosteiro, na zona norte de Ribeirão Preto, começaram a ser demolidos nesta semana. Mas no local deverá ser construído um shopping a céu aberto. Negócios que se renovam, certo, Murilo? Certo, e esses bares em Ribeirão, né, eles marcam época, né? A gente já teve vários na cidade, teve o Flerte, teve um monte de bar que faz um ciclo, né? Num determinado tempo, as pessoas vão lá, todo mundo comenta, e depois isso muda, cai no esquecimento, né? E agora vai abrir aí um novo empreendimento, né? Estão falando que é uma construção de um shopping a céu aberto. São os sinais dos tempos, mudanças vêm sempre por aí. Revide.
Saúde prejudicada. As unidades de saúde da família da Estação do Alto e do Eugênio Mendes Lopes em Ribeirão Preto foram fechadas por tempo indeterminado para a reforma por conta do temporal que atingiu a cidade no último domingo, dia 26. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde. Enquanto as reformas são feitas, os atendimentos serão remanejados. Os que recebem atendimento na USF Estação do Alto serão encaminhados para a Unidade Básica de Saúde do Adelino Simeone. Os atendimentos odontológicos estão suspensos, contudo, em casos de emergência. Deve-se procurar a Unidade Básica Distrital de Saúde da Vila Virgínia. E agora vamos com as notícias de cultura. O Teatro Minas retomará os espetáculos presenciais. A partir do dia 16 de outubro até o dia 16 de dezembro, será apresentada a temporada da primavera. A programação é gratuita e os ingressos podem ser adquiridos no site da CIA Minas. Porém, será permitida a entrada de pessoas que completaram um ciclo vacinal contra a Covid-19 ou mediante a apresentação do teste PCR negativo. Revide. O prefeito em exercício Daniel Gobi participou de um café da manhã com a direção e conselheiros da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Gobi, que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, falou sobre formas de aprimorar os processos internos em relação aos projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo. Ele foi recepcionado pelo engenheiro Júlio Prado, presidente da AEA-ARP. Vamos ouvir a arquiteta Mirela Idino, que vai nos contar as novidades da Associação de Engenharia, o nosso parceiro no Revidecast. Oi, Bel. Oi, Murilo. No 12º episódio do Painelcast, a gente conversou com o engenheiro agrônomo, o Álvaro Mussolin, sobre crédito agrícola. Ele contou para nós como funciona, quem pode acessar esse recurso e onde esse dinheiro está disponível. O bacana é que tem mercado de trabalho para engenheiro agrônomo nesta área. O agronegócio hoje é o grande carro-chefe economicamente do país, em termos de exportação. E para isso, a delicadeza do estudo técnico-econômico é altamente influenciável nisso tudo. Vou aproveitar e deixar um aviso para os ouvintes do Revidecast. A Semana de Engenharia da AEARP será de 26 a 28 de outubro e a programação está imperdível. Veja mais sobre a associação no site www.aearp.org.br. Até a próxima! Revide. Paula Zuliani, a editora da Revide, vai nos contar quais as matérias da edição desta semana que tem somente a versão digital. Oi, Murilo, Bel e ouvintes do nosso Revidecast. A capa dessa edição traz uma matéria sobre o beach tênis, uma modalidade esportiva que, sem dúvida, conquistou os ribeirão-pretanos. Na entrevista, a psicóloga Juliana Perdigão Paredes Bessa compartilha informações importantes sobre relacionamentos abusivos. Outro tema que não ficou de fora da revista é a economia. Os especialistas apontam um crescimento modesto no último trimestre de 2021. Temos também várias dicas culturais nessa edição. Vale a pena conferir. Revide. E agora vamos falar com o Paulo Apolinário, editor do portal de notícias da Revide, para saber quais foram os destaques do portal desta semana. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. O destaque do portal Revide que eu trago essa semana é a repercussão da fusão dos partidos PSL e DEM. As legendas oficializaram na quarta-feira a criação do União Brasil. No entanto, o novo partido existirá oficialmente somente após a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Se aprovado, a sigla terá 2 vereadores em Ribeirão Preto, Glaucia Berenice, atualmente no DEM, e Paulo Modas, no PSL. E nos próximos meses, representantes dos 2 partidos em Ribeirão Preto devem discutir quem assumirá a presidência do Diretório Municipal do União Brasil. O Democratas é presidido pelo ex-vereador e secretário de Esportes, André Trindade, enquanto o PSL tem na sua presidência o publicitário Caio Abraham. Ambos aprovaram a fusão e garantiram que a nova legenda só tem a ganhar. Trindade fez uma análise mais cuidadosa da situação e declarou que ainda não está definido quem assumirá o comando. Vamos ouvi-lo. A orientação regional, no caso do Estado, é que ainda somos democratas, temos que continuar o nosso trabalho aqui localmente. Ontem foi aprovada a questão nacional e as questões do Estado e em seguida dos municípios vão se conduzir ao longo dos próximos 3 meses e enquanto isso o TSE
vai validar aí as questões documentais do União Brasil. Então não existe definição alguma em relação à direção partidária local. Partido é alternância também. Eu mesmo no DEM não sou absoluto. Já houveram outros presidentes, em breve haverão outros presidentes. E imagino que partido é isso. Vida partidária é obedecer às filas, os momentos, as convergências, para saber quem vai comandar. Independente disso, nós vamos trabalhar, filiados que somos, por esse partido, né, e conduzir da melhor forma Ribeirão Preto para acompanhar a força que se criou, tanto nacional, quanto tenho certeza que vai se criar aqui no estado. Já Abraham, do PSL, foi um pouco mais incisivo. Declarou que há uma tendência de que ele continue na presidência. Eu estou em Brasília, participei ontem da Convenção Nacional do União Brasil, né, da criação do União Brasil. Eu vejo com bons olhos como uma atitude e uma proposta inovadora, uma proposta grandiosa que, com a união desses dois partidos, do DEM como do PSL, está dando origem ao maior partido político do Brasil. E em Ribeirão Preto existe uma tendência, a princípio, nesse primeiro momento, existe uma tendência para que eu continue na presidência municipal, tendo em vista o meu trabalho dentro do partido, do PSL, como presidente municipal em Ribeirão Preto, também como coordenador regional. No entanto, também já abri uma conversa com o André Trindade, que é o atual presidente do Democratas, pessoa da qual tenho grande apreço, uma liderança muito importante no nosso município, ex-vereador, atual secretário de esportes. Então, com certeza, vou estar conversando com o André Trindade comigo, para que possamos chegar aí a um acordo. Bem, por hoje é isso e até semana que vem. Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma boa indicação de série para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Hoje eu tô aqui para falar para vocês do comentado filme, ou melhor, dos comentados filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. E eu achei bem legal, viu? Gostei bastante. E achei genial a ideia, eu não sei se já tinha acontecido isso antes, de se fazer dois filmes com duas versões da mesma história. E o mais legal, vocês vão ver no começo do filme, uma legenda explicativa. Tudo que está nos filmes foi retirado do processo, né? Então só tem nos dois filmes algum comentário, as duas partes comentaram. Então cada cena que tem num filme, vocês vão ver, ela é contada de outro jeito no outro filme. E o que eu achei legal, assim, que eu achei bem legal no filme, é que ele não tem a violência explícita, você imagina praticamente, não mostra, né? E como a gente já tem assim anos de histórias da mídia de como foi o crime, juntando essas informações prévias com o que não mostra no filme, você tem a mais cruel das cenas e o mais cruel dos assassinatos mais chocantes. E quando eu falei vou assistir o segundo, eu falei, puxa vida, mas e agora? Vai ser a mesma história? Pode pensar assim, não vai ser interessante, mas porque algumas cenas têm um requinte assim de mudar a iluminação. Então na versão que o menino é mais inocente, vamos pôr entre aspas esse inocente, né? Ele tá com uma luz mais clara, difusa, uma coisa mais assim renascentista, uma coisa bem tranquila. E na versão dela, que ele é culpado, mais culpado, vamos colocar entre aspas também, a iluminação dele é mais, uma cor mais quente, o ângulo de filmagem é de baixo, então ele parece que ele tem mais poder na cena, parece que ele que manda, que está influenciando, né? E cá entre nós a gente sabe, não existe inocente aí, né? Não é porque alguém te convence a você matar alguém que você vai matar alguém se você não tiver uma vontade de matar alguém dentro de você. Que teve milhões de oportunidades de arrependimento, não foi uma coisa feita num impulso, né? Então não tem inocente. Mas é um filme bem legal. A atuação eu vou chamar de Suzana porque eu não lembro o nome da atriz. E não vou procurar no Google nem que a vacatuça. A atuação da atriz é maravilhosa. O jeito que ela olha assim com a cabeça baixa e olha para cima, assim, numa aparente postura de submissão,
dando poder a quem fala com ela, é perfeito. Eu vi algumas cenas dela na vida real de noticiário e ela é assim, essa postura mesmo. O elenco todo de apoio é bom. A Débora Duboc, que faz a mãe dos irmãos Cravinhos, que é aqui de Ribeirão, a atriz famosa daqui de Ribeirão, também está perfeita como a mãe, perdendo os filhos e não entendendo por que aquilo está acontecendo. Eu gostei muito dos dois filmes. É bem legal, eu gostei bastante. Se fosse vocês, iriam atrás de ver. Se já não viram, né? Um abraço para todo mundo. Até a próxima semana nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal e nesse mesmo... Não sei o que é isso aqui, não sei. Um abraço. Revide. E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. Edgar Morin, um pensador, um homem à frente do seu tempo, um homem coletivo, como diria Gramsci. Aquele que foi capaz de pensar na arte, na ciência e na cultura. Em seu extraordinário livro, A Inseparável Edvige, ele nos convida a um relacionamento de amor, de companheirismo, de muito, muito diálogo, mas de uma ternura infinita na simplicidade das coisas do cotidiano. O livro Inseparável Edvige nos faz pensar como é possível duas pessoas viverem de forma tão harmônica, duas pessoas passearem pelo mundo de forma tão delicada, tão frágil, mas sobretudo com uma força imensa do carinho e da ternura. Edgar Morin, em seu livro A Inseparável Edvige, nos convida a meditar naquilo que é possível, e é possível sim viver um amor simples, mas permeado de muito carinho. Revide. Murilo, para continuar no clima da primavera e com esse tempo mais chuvoso, que era tudo que os moradores da cidade queriam, vamos de poesia. Mário Quintana, que nos passa aí faz uma poesia aí falando sobre a dimensão do tempo. Ele escreveu essa poesia quando ele já estava com 74 anos. Ela foi publicada no livro Esconderijos do Tempo, de 1980. A poesia se chama 666. A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu o Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.